Ô, Igor, para responder a sua pergunta, eu vou tomar a liberdade de reproduzir uma frase que o diretor do filme disse quando ele estava sendo entrevistado por uma revista de cinema. Abre aspas. Eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria, uma fábula sobre a sociedade capitalista, algo que mostrasse uma competição extrema. Fecha aspas. Então, Igor, eu acho que quando você falou aí, por exemplo, agora que a série ela traz realmente um estímulo sobre uma reflexão que a gente tem que fazer, uma autorreflexão, né, sobre quais são os limites do modelo de sociedade que a gente está inserido, né? Eu acho que você foi muito feliz quando você falou isso, essa questão da reflexão, né? E eu concordo muito com essa visão. Nós tivemos um político brasileiro recentemente aí que falou que a série era uma crítica ao comunismo, sendo que o próprio diretor da série disse que a crítica é contra o capitalismo, né? Então, é triste, né? A interpretação equivocada das coisas, né? Então, Gustavo, diga. é tão claro que a crítica é contra o capitalismo que isso é falado na série. É falado Falado na série. explicitamente. A palavra capitalismo é usada. Mas é aquele tal negócio, né, André? A distorção, né? Que muitos, a gente sabe que tem um potencial enorme de produzir distorções informativas. Mas aí agora, a introdução de vocês foi fantástica e eu já vou passar a bola direto para o que eu achei da série. Tá? O Igor comentou aí que a série virou a sensação do momento, né? A Netflix, eu acho que não era nem hábito da Netflix divulgar o volume de visualizações dos seus filmes e séries, né? Eu acho que ela não tinha esse hábito. E divulgou recentemente que foi a série mais assistida dos últimos tempos da sua plataforma. Só que eu acho que é muito para pouca série. Minha opinião, tá? Nós estamos falando aí de 9 episódios, né? A série são 9 episódios, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Eu tinha esquecido de anotar isso aqui. E ela é extremamente lenta. 9 episódios, beleza. Extremamente lenta. E eu tenho certeza absoluta que o Ricardo tem a crítica semelhante. O Ricardo olha muito essa questão de velocidade versus enredo, e eu acho isso muito inteligente. Essa série, talvez, ela poderia ter sido feita em, no máximo, 5 episódios. Muito enredo distensionado demais, aberto demais, e que poderia ter sido compactado. A verbalização do personagem coreano ele já é rápido por natureza, né? Você vê que o diálogo ele é bem intenso, ele é rápido. Mas esses intervalos, essas concatenações de enquadramento fizeram com que a série ganhasse uma velocidade muito reduzida. Só que, por outro lado, eu acho que pelo estímulo que nós temos, lamentavelmente, por consumir muitas vezes violência, né? Haja visto os filmes de guerra, os filmes de ação, né? Que a grande maioria das pessoas gosta, ela estimula muito a você maratonar. Falei isso até com o Ricardo essa semana, né? Apesar dela ser lenta, você logo já quer assistir a próxima, para poder avançar, para poder ver aonde vai dar. Não acho que a série entrega profundidade, exceto pelas discussões, pelos núcleos de pequenos personagens. Essas oscilações comportamentais, a plasticidade que alguns jogadores desenvolvem ao longo dos dias do jogo, muitos no início mais sensibilizados com aquela questão da morte, e no final já se tornando indiferente. Essa plasticidade comportamental, eu acho que isso foi muito positivo na série. E os núcleos de diálogo, que fazem conjugações analíticas muito inteligentes com o mundo real aqui fora, é o ponto alto da série. O jogo mesmo, os 6 jogos, né, que a gente tem durante a série, ele não é o ponto forte, na minha opinião. O que é o ponto forte são os núcleos de diálogo, né, que inclusive expõem luta de classes e principalmente a espetacularização da violência. Eu acho que foi isso que vendeu bem na série. Essa espetacularização da violência que lá é mostrada. Porque é feito a sangue frio, né? O perdedor é executado a sangue frio.
Um núcleo de diálogo, por exemplo, que para mim só valeu pelo fato dele trazer uma base informativa sobre o enredo, é o núcleo em torno do policial que se infiltra na ilha. É um núcleo de diálogo, é um enredo colateral, acessório, que não agregou em nada, terminou muito mal, mas, durante as suas aparições, algumas informações aparecem que são fundamentais para a gente entender a natureza daquela ilha, né? Quando ele invade, por exemplo, a sala do líder, né? Aquele momento ele é muito esclarecedor, né? Então, esses microdiálogos de discussão social, que mostram, inclusive, a oscilação de caráter e essas articulações de situações reais, eu acho que é o ponto mais alto da série, tá? A questão de jogar por dinheiro, né? Essa disposição de jogar valendo até para morrer. Tá certo que as pessoas que estavam lá dentro, elas já estavam numa situação de quase morte do lado de fora, mas essa disposição interna de eu posso ganhar, mas posso morrer, eu achei isso um pouco forçado, achei pouco fático, né? E para encerrar, até para jogar a bola para o Ricardo, foi a minha visão seguinte. Eu lembro que quando a gente conversou essa semana sobre falar sobre essa série, eu lembro até que o André brincou falando que em alguns momentos a gente acaba torcendo para um, depois migra, torce para outro, uma coisa assim. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, André? Mas eu não tive essa sensação durante a série. Eu não tive essa sensação de torcer para um, depois torcer para outro. Eu não tive esse sentimento. Mas eu percebi que, ao longo dos 9 episódios, eu fui me tornando indiferente às execuções. E eu acho que é esse que é o espírito da série. Respondendo mais objetivamente a você, Igor. No início, quando você vê o jogo da batatinha 1, 2, 3, e aquele tanto de sangue jorrando, você fica assim, nossa, que é isso, cara? A pessoa perde, ela é executada na tora. Só que lá no final da série, os tiros que as pessoas tomavam, eles já não me assustavam mais. Então, eu, como telespectador daquela realidade social, eu banalizei aquela violência. E eu não vi mais aquilo como uma condição degradante. Talvez seja isso que a gente esteja vivendo no mundo atual. A sociedade está vivendo em situações absolutamente degradantes e nós estamos normalizando tudo isso, da violência até a pequena violência que a nossa sociedade pratica.